Antes da gente ler, Isaías foi um homem chamado por Deus para ser uma voz profética no seu tempo, no meio do seu povo. Isso aconteceu 700 anos antes de Cristo nascer. Já no início do seu ministério profético, no capítulo 7, Isaías fala sobre o sinal de Emanuel. Isaías deixa claro já para o seu povo que nasceria um menino de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que significava Deus conosco. Mas no capítulo 8, e eu sempre tenho o costume de ler um capítulo anterior e um posterior ao foco da minha meditação, no capítulo 8, Isaías denuncia o caos. Sua nação estava passando por um total desgoverno, fome, angústia, miséria, corrupção, tudo porque os seus governantes estavam se envolvendo com as trevas, estavam consultando, recorrendo à ajuda, manipulando, traçando, fazendo literalmente trabalhos nas trevas. Lendo Isaías 8, eu me lembrei muito das semelhanças do atual momento que a gente está vivendo em nossa nação. Infelizmente hoje a nossa nação vive uma crise institucional, política, econômica, uma crise moral. Alguns aqui no Brasil colocaram a sua esperança em ideologias políticas, em partidos, literalmente partidos, colocaram sua esperança em pessoas, em candidatos, e muitos já sem esperança consideram que a melhor solução para os problemas que nós estamos enfrentando hoje no Brasil é o aeroporto internacional. É uma tristeza, é um lamento a gente ver os nossos filhos deixando uma nação que primeiro os deixou. Como é triste a gente constatar isso. E aí, observando os noticiários dessa semana, a sensação de fato que realmente pode ser construída no coração de um ser humano normal aqui no Brasil é que não há mais esperança, nem para esse país, nem para o mundo. Mas há esperança. Há esperança, aleluia. Eu vim falar sobre esperança. Isaías escreveu o capítulo 9 depois do capítulo 8, e ele inicia o capítulo 9 falando: contudo, não há mais escuridão, mesmo com esse cenário que está posto diante dos seus olhos, não há mais escuridão para os que estavam aflitos. Então, meu irmão, se você um dia se encontrou aflito, ou se você ainda se encontra aflito, a voz profética do Senhor fala essa noite para você: não há mais escuridão para os que andam aflitos. Acompanhe comigo, por favor, Isaías 9, a partir do versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aleluia! Fizeste crescer a nação. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Até aqui, amém, aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor querido, nesse momento eu te agradeço pela sua revelação, Senhor. Te agradeço por sua palavra, Senhor, e rogo em favor dos meus irmãos que da mesma forma como o Senhor falou comigo, me abençoou no estudo da tua palavra, que o Senhor também faça assim com os meus irmãos, com a sua igreja,
Que o seu Espírito Santo continue passeando em nosso meio, Senhor, e use a minha vida, esse vaso de barro, assim como o Senhor usou Isaías, Senhor, e abençoe ricamente essas pessoas, que a sua graça reuniu nessa tenda, nessa noite, Senhor, que ao sairmos daqui desse lugar, estejamos ainda mais encantados pelo seu Filho Jesus, que a esperança cresça, Senhor, e as trevas fujam diante da tua luz, Senhor. Isso é que eu te peço, Senhor, para honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, essa passagem de Isaías é um dos textos mais lindos sobre Natal. Nos seus poucos versículos, o profeta, cheio do Espírito Santo, revela o caráter do Deus a quem ele servia. E com poucas palavras ele registra uma mensagem que proporciona esperança para qualquer ser humano. O que ele fala ultrapassa fronteiras culturais, ultrapassa questões temporais. O que ele fala abençoa qualquer ser humano. Isaías mostrou para aquele povo que estava imerso na escuridão, e da mesma forma como ele falou para aquele povo, ele fala hoje para a gente. A escuridão e a desesperança jamais vencerão, jamais vencerão. Segundo o profeta, o que mudou de forma tão radical o cenário que estava exposto sobre a vida dele, sobre a vida daquele povo? Um presente dado por Deus, mudou o cenário, mudou tudo. E ele fala, um príncipe, um menino vai nascer, esse menino é um príncipe, e o reino dele é interminável e é um reino de paz. Isso muda a história. Então, no lugar de governantes infiéis, corruptos, Isaías fala, vai vir um menino que vai pôr fim a todas as guerras, as externas e as internas. Ele vai manifestar o seu poderio, o seu reino será um reino de paz interminável. E ele fundamenta o seu reino, ele fundamenta o seu governo na justiça e na retidão. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar na leitura desse texto. Existe esperança porque raiou uma luz, nasceu, houve natividade, houve luz, houve vida. Então examine versículo 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aleluia! Há esperança, raiou uma luz. Desde o tempo do profeta Isaías até hoje, a gente cruza o tempo todo com pessoas que vivem sob o peso da sombra da morte. Pessoas que vivem de fato na escuridão, sem saber para onde que estão indo. Seguem seus impulsos naturais, ou então seguem as vozes dos outros, mas não conseguem enxergar o caminho que deveriam seguir. Apenas andam, vivem dia após dia, fazendo tudo igual, indo para lugar nenhum, como se de fato estivessem vivendo sobre o vale da sombra da morte. Algo que envolve homens, mulheres, idosos, crianças, sejam nos bolsões de miséria, de algumas comunidades cariocas, ou nos palácios de Brasília, mas o que é fato é que ainda hoje nós encontramos pessoas que vivem na escuridão, que vivem sobre esse peso da sombra da morte. Mas aí Isaías profetiza, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, acabou as trevas, bateram em retirada, há uma esperança. O menino que nasceria em Belém, 700 anos depois dessa profecia, viria ao mundo para ser a luz, para destruir todo e qualquer tipo de obra das trevas. Isaías continua, versículo 3, fizeste crescer a nação, ou seja, houve vida, houve multiplicação, o Senhor acrescentou pessoas ao seu povo, e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Então, na presença dele, a alegria, a felicidade, o medo foi embora e deu lugar à alegria. E não uma alegria de emoção humana, mas alegria por causa da presença de uma pessoa que decidiu ser reconhecido como Emanuel, o Deus conosco. Em toda a Bíblia, a presença de Deus é equiparada à luz.
Todo o Novo Testamento, você fizer a leitura da palavra, você vai ver que a presença de Deus é sempre equiparada à presença da luz. Se existe alguém aqui, nessa noite, que ainda não teve esse encontro com essa luz, se você ainda não viu raiar essa luz na sua vida, hoje é noite dessas trevas baterem em retirada. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de você receber esse presente. Hoje é noite de esperança. Hoje é noite de você clamar e pedir para que a luz da graça de Cristo Jesus também brilhe em você. Da mesma forma como Isaías falou, redigiu essas palavras, que isso também aconteça na sua vida. E nós, Igreja Oceânica, o que a gente pode fazer diante dessa constatação, diante dessas palavras de verdade, de esperança? A gente tem que lembrar e clamar a Deus o tempo todo pelas pessoas que nós conhecemos, que de fato ainda vivem nas trevas. Parentes, amigos, cônjuges, filhos, que ainda andam sem rumo, sobre o peso da sombra da morte. Então é hora da gente, num culto como esse, é hora da gente sim trazer a nossa mente e rogar, orar por essas pessoas, clamar a Deus para que esse presente que nós recebemos, essas pessoas recebam também. Amém? Versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Eu não sei se alguém já leu esse texto num culto de Natal, mas eu estou lendo para vocês. Olha que texto emocionante. Sangue, bota, derrota. Noite feliz, noite de paz. É isso mesmo, é noite de paz. Essa passagem diz que esse Deus que nasceu em forma de menino, ele pôs fim às guerras. Ele acaba com o opressor, ele acaba com o jugo. Aqui Isaías destaca uma segunda lição para a gente aprender. Ele revela que Deus é um Senhor soberano da história. É Ele quem decide o último capítulo da história de qualquer ser humano. Por isso há esperança. A palavra final é dele. Não existe jugo opressor, não existe poder que seja maior que o dele. Ele destruiu o poder da morte eterna. Ele destruiu o jugo do pecado, do império das trevas que atuava na vida daqueles que ainda não tinham conhecido. Ele destruiu as obras de Satanás. Ele só tem... E só Ele tem o poder para pôr fim às nossas guerras. Os violentos imperadores assírios, da época de Isaías, eles lançavam pesado jugo de impostos sobre a vida daqueles que eles conquistavam. Semelhante a alguns governantes dos dias de hoje, que criam pesados impostos para oprimir o povo que está debaixo do seu governo. Mas as Escrituras afirmam: um menino mais poderoso que qualquer governante desse mundo vai destruir qualquer jugo que não seja o dele. Não é que não vai existir um jugo, vai existir um jugo, vai existir uma força atuando sobre a vida dos seres humanos, mas o jugo dele é suave e leve, de brandura e de bondade. Aleluia. Meus irmãos, a violência, antes de ser um terrível mal presente na nossa sociedade, a violência é algo que está presente em nós. Ela faz parte da nossa natureza mais secreta, da nossa natureza mais caída. A violência não é algo que caracteriza uma sociedade ou uma cultura. A violência somos nós. Criaturas humanoides distorcidas pelo pecado que vagam pela face da terra espalhando violência. A bota que marcha para a guerra, ela não vai sozinha. A roupa que aparece suja de sangue foi usada para praticar algo violento. Mas Deus não usou um poder bélico para acabar com o poder da violência, da opressão. Deus não trouxe hostes celestiais para dizimar um outro exército. Não. Deus se encarnou num bebê frágil, absolutamente transparente, para vencer qualquer tipo de guerra
que separou a gente da comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele poderia manifestar qualquer tipo de poder, como já manifestou na história. Ele poderia ter trazido um dilúvio, exterminado, puxado o fio da energia e acabava a vida de todo mundo. Mas não, eu vou acabar com esse problema de relacionamento, de comunhão, e vou encarnar, vou surgir no meio deles como um menino. Nesse momento, no versículo 4, Isaías traz à memória daquele povo um fato histórico, quando ele lembra de uma batalha e da vitória sobre os midianitas. Aqui Isaías está falando sobre Gideão, e está trazendo uma memória de esperança para aquele povo, dizendo o seguinte: olha, da mesma forma como Gideão, com um punhado pequenininho de homens, venceu um exército enorme em Midian, o nosso Deus, um menino, vai vencer todos os exércitos desse mundo. Tenho essa certeza, tenho essa esperança. Então Isaías revela um Deus soberano, mas que acima de tudo é pacífico, é libertador. Esse menino não nasceu para castigar a gente, esse menino não nasceu para acusar a gente, esse menino nasceu dessa forma, para mostrar que acima de tudo, Deus queria que nos tornássemos amigos dele. Amém? Hoje nós só conseguimos ser amigo de Jesus porque Deus assumiu essa forma humana de bebê, de menino. Hoje você pode se tornar amigo de um outro ser humano porque Deus acabou com o jugo da violência sobre a vida do ser humano. Amém? Olha devagarzinho para a pessoa à sua volta, porque eu não sei se ela já é sua amiga, mas dá uma olhada e fala assim: amigo, amigo, amigo. Viu, o pastor está falando que é amigo. A esperança é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. O menino nascido da Virgem Maria veio para quebrar a cadeia dos cativos, daqueles que viviam presos à sua violência. Ele veio para destruir o opressor. Ele veio para libertar o oprimido, para curar as nossas maldades, para livrar a gente da nossa violência. Ele é o Senhor da paz. Por isso a bota e a roupa suja de sangue precisam ser queimadas. Aqueles que serviam ao Senhor da guerra agora vão servir ao Senhor da paz. Não precisa mais de bota, não precisa mais de uniforme de guerra. Cristo veio para converter nosso coração violento num abrigo de paz. Quem é pacífico forma amigos. Ele veio para transformar nossas armas de guerra. E quais são as nossas armas de guerra? Palavras, gestos, bens, olhares, uma série de coisas que nós usamos diariamente como armas de guerra. E aí esse menino veio transformar tudo isso em instrumento de amor. Quais são as armas de guerra, de violência, que você ainda não converteu em instrumentos de amor? Essa noite queria convidar você a fazer essa reflexão. Quais são as armas da nossa violência, da nossa natureza caída, que você ainda não entregou, que você ainda não queimou diante do Senhor? A gente precisa, hoje, considerar isso diante do Senhor. Considerar a violência que ainda pode ser que exista dentro de nós. Ciúme, inveja, vingança, ressentimentos. A falta de perdão é uma violência. A gente precisa confessar isso tudo diante do Deus do amor, do Deus da esperança, do Deus que destruiu o poder da violência, da guerra sobre a gente. A gente precisa confessar isso e entregar isso ao Deus da paz. E Ele joga isso tudo no mar do esquecimento e a gente passa a viver em novidades de vida. Faz esse autoexame hoje à noite. Deus venceu a nossa maldade tornando-se um menino vulnerável, transparente, humilde, para converter o nosso coração e transformar a gente amigo do Filho dele e amigo uns dos outros. Isso é maravilhoso.
Isaías escreve um texto maravilhoso, belíssimo, e ele expressa, ele de fato ele acredita, ora, vai nascer alguém que vai cuidar dos seres humanos com retidão e justiça, algo que a gente nunca viu, algo que vocês não conhecem, mas vai acontecer. Deus nos dará um presente, é isso que está escrito no versículo 6 e 7, que é o clássico, que todo mundo decora, sabe do Natal, porque um menino nos nasceu. Esse menino nasceu para a gente. Esse menino não nasceu por causa um caso aleatório, uma casualidade, Não, esse menino nasceu para a gente. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, é um presente. Aleluia. Só que ele é governante, e o governo está sobre os seus ombros. Os galões, aqueles símbolos de governo, de autoridade, estão sobre os ombros de um menino. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Meus irmãos, a profecia se cumpriu, ele nasceu. Nós ganhamos esse presente, aleluia. Há esperança sim de uma nova vida em Jesus. Há esperança sim, a gente deve viver em novidade de vida. Independente das circunstâncias, ninguém tem mais a necessidade de andar em trevas. Por isso a gente precisa rogar a Deus que nos use para anunciar essa verdade, essa profecia que se cumpriu para todas as pessoas que ainda vivem na escuridão. Esse menino é a expressão perfeita e final da verdade que Deus realmente está conosco. Aquilo que para Isaías era uma profecia se cumpriu. Para a gente é absolutamente real. E a palavra dele me garante que ele está aqui hoje à noite. Aleluia! Por isso que nós estamos reunidos aqui. Nós não sabemos explicar, mas o Espírito dele nos impele, nos convence, nos seduz no sentido abençoador e nos traz até a presença dele. E não é para a nossa destruição, é para a nossa redenção. Esse presente foi dado para a nossa redenção. E aí eu quero estudar com vocês cada um desse nome, porque Isaías fala que esse menino possui atributos absolutamente divinos. Ele sendo um maravilhoso conselheiro, o que isso significa? Que ele tem a palavra certa para trazer consolo para as nossas tribulações, para os nossos problemas. Ele tem a palavra certa, o conselho certo para ajudar a gente a vencer os nossos pecados. Desde Gênesis 3, o ser humano se tornou escravo de uma sabedoria falível. Quando o homem decide desobedecer a Deus, ele se torna escravo da sua sabedoria. E aí Isaías vem nos primeiros capítulos desconstruindo toda a sabedoria humana, falando que a sabedoria humana é uma miséria, que a justiça humana é trapo de imundícia, que é absolutamente impossível ao ser humano manifestar justiça na sua plenitude se ele não estiver cheio da presença do menino de Belém. Então Isaías está falando, vocês, o povo, conhece líderes, governantes, cheios de conselho, cheios de sabedoria, mas são sabedorias falíveis, falidas, tendentes ao erro, ao equívoco. Esse é um maravilhoso conselheiro. O conselho dele é o conselho de vida. Sua sabedoria é infalível. Seu conselho ultrapassa a nossa humanidade, por isso que ele é maravilhoso. Conselheiro. Sendo Deus poderoso, ele tem um poder sobre todas as forças da natureza, sobre o cosmos, ele tem poder sobre os nossos átomos, sobre as nossas moléculas, ele pode ordenar uma doença a um órgão que está se deteriorando para se reconstituir, ele pode dar ordem para um corpo já em estado de putrefação, tornar a vida, porque ele é um Deus forte, um Deus poderoso. O que não se submete ao seu poder, à sua ordem? Então Isaías está falando isso. Diante dele, toda a criação se curva. Isaías está dizendo que esse menino nascido da virgem terá sobre si um poder genuíno do Deus Todo-Poderoso.
tão imenso que ele vai absorver o mal que seria colocado sobre a vida da gente, ele vai absorver esse mal para livrar a gente dessa ira santa e justa de um Deus santo e justo, para nos salvar dos nossos maus caminhos. Só um Deus todo-poderoso pode fazer isso. Aleluia. E aí, sendo um Pai eterno, ele tem um poder sobre a morte. Ele é um Pai eterno. No tempo de Isaías era comum os reis daquela época falarem que eles eram pais do seu povo. Eles inclusive traziam para si o direito de se julgarem pais dos seus conquistados. Eles falavam, os reis falavam que eu sou o pai do meu povo e o pai daqueles que eu conquistei. Só que é um pai absolutamente equivocado, limitado, tendente ao fracasso. O Pai eterno, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o céu, ele tem poder sobre o inferno. O Pai eterno cuida de fato dos seus filhos. O Pai eterno sabe o que é melhor para os seus filhos. A paternidade desse que veio a nós como um presente é decretada como sendo eterna. E aí, sendo o príncipe da paz, ele veio instaurar o shalom de Deus sobre a nossa vida. E em breve, em pouco tempo, esse shalom de Deus, essa paz, vai ser sobre todo o cosmos. Amém? Aleluia! Não foi por acaso que o príncipe da paz vem como o último nome, a última característica nessa sequência. É perfeito esse título de príncipe da paz, porque é o clímax de todos os outros. Só pode ser um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Deus poderoso, um Pai eterno, aquele que de fato é um governante, aquele de fato é um rei, é um príncipe. Só que não é belicoso, ele não tem cheiro de guerra, ele é o príncipe da paz. Perfeito esse título para Jesus. Um rei que vem em paz, estabelece a paz, não gera medo. Lembra dessa expressão? Vim em paz. Isso que Deus fez. Eu estou nascendo, assumindo a forma de um menino, porque eu estou vindo em paz. Amigo, você não vai esquecer disso. Amigo. Gente querida, a profecia se cumpriu. Aleluia. Ele nasceu. Que Natal feliz. Jesus veio como um presente de Deus para as nossas vidas. Como que você o recebeu? O legal do presente é quando você abre com entusiasmo, expressa a sua gratidão, a sua alegria por ter recebido. Como que você recebeu Jesus? Você já fez essa reflexão, já pensou sobre isso? Alguém aqui ainda não recebeu esse presente? O Natal é o momento em que o mundo deveria parar para receber o presente de Deus, que está sempre disposto e disponível, literalmente presente, para aquele que é alvo do seu amor. Versículo 7, para a gente terminar. Ele estenderá o seu domínio. Olha, o príncipe da paz, ele tem governo sobre os seus ombros, e ele vai estender o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Meu irmão, o menino da manjedoura já inaugurou o seu reino. A gente já vive debaixo do reino de Jesus Cristo, do reinado dele. A gente já vive experimentando a paz, a retidão, a justiça dele. Não é um reino político, não é um reino cheio de partidos, ministros, exército, mas é um reino onde o amor de Deus instalou no nosso coração a maior de todas as revoluções. Transformou um ser humano caído de volta à imagem e semelhança do seu Filho. Isaías afirma, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino. Torna-se aqui evidente que Isaías estava falando de algo escatológico, ele estava falando do porvir, da eternidade. Isaías estava falando dessa veia escatológica de que, olha, o reino desse menino vai durar para sempre. Todos os outros reis passarão, mas esse que vem da parte de Deus não vai passar. E Deus é tão cuidadoso que não renunciou à promessa que fez a Davi.
Ele falou para Davi, alguém que vai ser seu descendente vai reinar para sempre. Até esse cuidado Deus tem com os seus queridos. Deus fala para Davi que alguém descendente dele governaria o mundo. Davi não deve ter entendido nada, mas amém, glória a Deus. E de fato está acontecendo. De fato está acontecendo. Por isso que é importante você ter isso em mente. O shalom, a paz desse príncipe da paz, hoje ela é real para aquele que recebe o presente. Mas em breve, em pouco tempo, ele vai instaurar. A palavra diz que ele voltará para instaurar essa paz sobre todo o cosmos. Não é sobre o planeta Terra, não. Se você for lá para Romanos 8, você vai ver que a obra que Jesus vai instaurar em breve é sobre toda a criação, sobre todo o cosmos. E aí eu te pergunto, a gente está falando sobre o governo, eu te pergunto, quem tem governado a sua vida? Como que você tem vivido os seus dias? Você tem andado ansioso com as loucuras de Brasília? Ou você, apesar, contudo, anda absolutamente em paz, confiando no governo do menino de Belém? Amém? E eu te convido essa noite, entregue o governo da sua vida para o príncipe da paz. Meu irmão, não confie em ideologias políticas, não confie em partidos, em nomes, em candidatos. A história já mostrou que isso tudo é um equívoco. A gente precisa sim orar, participar, escolher da melhor forma possível quem vai assumir um cargo de governo, mas esperança, depositar a confiança da minha vida, o governo da minha vida é o Senhor. A minha Constituição é a Bíblia. E aí no final do versículo 7, Isaías é incisivo. Olha o que ele fala: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Isso tudo que eu estou falando, como se Isaías estivesse falando isso para o povo, isso tudo que eu estou falando para vocês vai acontecer, não por causa de alinhamentos de planetas, de coincidências se alinhando com coincidências, não. O zelo, o cuidado do Senhor dos exércitos é que vai fazer isso. Amém. Aleluia. Então, com essa afirmação, Isaías fecha essa profecia que ele aguardou com esperança o cumprimento. E hoje nós vivemos o cumprimento dessa profecia, meu irmão. Ele nasceu, ele vive, ele reina e voltará. Aleluia. Então o nosso humanismo nunca mudará para melhor, nem o nosso país, nem o nosso mundo. Mas o príncipe da paz já mudou meu mundo. Vai mudar esse país e esse mundo quando ele voltar para instaurar o seu pleno governo sobre a sua criação. Meu irmão, há esperança, porque um menino nasceu para a gente, o menino nasceu para a gente por causa de amor, viveu por causa de amor, se entregou por causa de amor e vai voltar porque ele nos ama. Aleluia! E é Deus quem garante isso. Não voltará mais como menino, não voltará mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra fala que ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia. O príncipe da paz vai mostrar quem ele de fato é e que o governo está sobre os seus ombros. Meu irmão, ele está voltando. Se prepara o seu coração, prepara a sua história. Muda a forma como você trata a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu colega de trabalho. Viva os seus dias aqui na terra como se você já estivesse vivendo no reino do Shalom de Deus, no reino da paz do nosso Senhor. Ele nasceu, hoje é Natal, que Natal feliz, ele vive, ele reina, há esperança. A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela profecia cumprida, Senhor. Obrigado por ter iluminado o nosso caminho.
Já não andamos mais em trevas, Senhor, aleluia. Obrigado por ter dado sentido à nossa vida, Senhor, por ter nos convidado para comunhão contigo, por ter nos convidado para sermos seus amigos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente que ganhamos. Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor, que a sua graça nos use, Senhor, para a gente apresentar o seu amor para todos o que o Senhor quer bem. Pai, a gente reconhece que muitas vezes nosso país, o mundo à nossa volta deixa a gente ansioso, preocupado, mas, Senhor, a gente quer aquietar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nos ensine a Te adorar, nos ensine a Te seguir com gratidão, Senhor, nos lembrando do grande presente de Natal que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, esse culto. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje à noite é para o Senhor. É uma forma da gente expressar a nossa gratidão, Senhor. Como a gente te ama, Senhor. Porque Teu, Senhor, é o reino, é o poder e a glória para sempre. Por isso que a gente está aqui, Senhor, para Te dizer como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é um Deus poderoso, como o Senhor é um Deus forte, como o Senhor é um Deus da nossa paz. Senhor, muito obrigado, louvamos o Teu nome, e é em nome de Jesus que a gente faz essa oração. Amém, amém, aleluia.